Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite, tudo noite. bem, graças a Deus. Conseguiram fazer todas as atividades? Quem está aí? Bom, eu corrigi algumas hoje, né? Estou lembrando de umas pessoas que fizeram. A atividade da semana passada, ela vai até hoje, tá? Quem não fez. Quem não conseguiu entrar pelo portal, pode me encaminhar pelo e-mail, tá? E aí, depois, quando tiver aí o portal disponível, vocês vão lá e postem no portal, tá? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a unidade 4. A unidade 4, ela vem dizer assim, ela vem finalizar, né, todo esse estudo da educação inclusiva, principalmente falando de uma forma geral da gestão, dos profissionais que trabalham, das ações que devem ser feitas, né, por todas as pessoas que são envolvidas, né, dentro da escola. E é uma unidade assim que vem realmente concluir aí o que nós estudamos desde o início do semestre. Mas isso não quer dizer que você vai parar, né, o estudo aqui com a unidade 4. Todas as unidades, elas são aí, vamos dizer assim, motivadores, né, são assuntos motivadores para que vocês possam continuar estudando de alguma forma. Então, as disciplinas, no caso, a educação inclusiva, realmente vocês tiveram uma noção do que é educação inclusiva, porque, de repente, né, mais para frente, depois que vocês terminarem o curso, vocês possam, de repente, se interessar, fazer uma pós, né, em educação especial, com ênfase aí em alguma deficiência, né, ou até mesmo uma pós em educação inclusiva. Então, para vocês terem noção, uma pós-graduação que dura aí em torno de 1 ano a 1 ano e meio, né, é focado, e nós temos pós exclusivamente focadas somente em educação inclusiva. Então, por isso eu digo que vocês tiveram uma noção básica do que é a educação inclusiva, né? Vocês ainda não serão nomeados como especialistas da educação inclusiva, mas só de ter na grade de vocês, do curso de vocês de pedagogia, isso já é bem favorável para a carreira de vocês. Então, com certeza, quem estiver, né, estimulado, motivado a estudar mais sobre essa área que nós discutimos, e também que não deu para falar todas as deficiências, né, porque é é um foco, né, do livro didático de vocês não tratar especificamente estudos sobre cada deficiência, mas vocês terem uma noção de como é o trabalho com esses estudantes com deficiência, né? Então, na seção 1, nós vamos falar sobre a universalização do acesso ao currículo e a garantia de aprendizagem para todos. A seção 1 da unidade 4, né, que tem aí como tema Escola para Todos, Gestão e Estratégias Pedagógicas em Foco. Então, vai falar também das experiências, né? Não sei se vocês já fizeram alguma atividade, né, relacionada da unidade 4, mas já está lá disponível para vocês também, né? Já deve estar disponível para vocês realizarem também as atividades do portal, que é necessário que vocês façam, as atividades transversais, né? Desafio nota máxima, porque nós já estamos aí, já encerrando aí o bimestre, né? E o semestre. Então, essa sessão, ela vem iniciando com uma experiência, né, de uma escola preocupada com a educação inclusiva, que é a escola, o Colégio Estadual Iglean Groffman. Então, essa experiência, né, ela vai dizer aqui uma experiência, né, que talvez lá na frente você possa
de repente, encontrar, né, na realidade, na sua atuação, algo que vai, né, de repente, se aproximar dessa experiência. Então, você aqui já vai estar estudando, falando de uma experiência, de uma escola, que aí você também já vai fazendo análises, né? Mesmo que de repente você não atue ainda dentro da escola, ou que você, né, atue, mas é de modo de contrato, como auxiliar e tudo mais, mas você já tem ali uma função também, né, de ser participante para que essa educação inclusiva aconteça de fato dentro do meio escolar. Então, a experiência de uma escola preocupada com a educação inclusiva, de uma maneira que vai além dos alunos público-alvo da educação especial, procurando abranger todos os profissionais e comunidade escolar. O Colégio Estadual Iglea Groveman, localizado em uma área central do município de Cianorte, Paraná, atende a cerca de 1.000 alunos do ensino fundamental e médio, nos períodos matutino, vespertino e noturno. Conta com 106 profissionais, entre professores, gestores e profissionais de apoio e de atendimento educacional especializado, que é o AEE, entre outros. Então, com um ambiente tão diverso, a escola procura estar sempre atenta a manifestações de bullying e preconceito e criou o projeto Diversidade para abordar esses temas. Então, nós vamos entender exatamente, né, por que essa escola teve essa preocupação de criar um projeto com o nome, aí eles colocaram o nome do projeto de diversidade, né, já prevenindo contra algumas ações, algumas intervenções aí que sejam manifestadas, né, ou através de bullying ou através de preconceito. Então, a escola já teve aí essa preocupação em fazer alguma ação, né, antes que, de repente, tivesse aí algumas manifestações aí dentro desse ambiente escolar. Então, no final de 2013, a escola soube que no ano seguinte receberia 2 alunos com deficiência. Então, realizou várias reuniões para analisar o perfil das turmas nas quais os inseria. Então, em 2014, Maria Clara, que tem síndrome de Down, passou a frequentar uma classe do 9º ano, no período da manhã. E Luan, que apresenta transtorno do espectro autista, TA, né, foi matriculada em uma sala do 6º ano no período vespertino. Então, preocupada com um possível olhar preconceituoso que a comunidade escolar poderia lançar sobre essas pessoas, a equipe decidiu intensificar as atividades de formação crítica, né, e cidadã das crianças e adolescentes. Então, a escola, né, com a preocupação da entrada desses 2 alunos, um no período da manhã e um no período da tarde, né, mobilizou até mesmo a fazer aí um projeto, né, sobre diversidade. Então, selecionou conteúdos curriculares relacionados a temas como preconceito, etnocentrismo, segregação e bullying, para resolver ações que os levassem a refletir sobre a diversidade. E ainda vamos comentar aqui, esses temas escolhidos pela escola, também eles são ali considerados, né, conteúdos transversais, né, vocês sabem que está lá nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais,
eles são aí temas transversais para serem trabalhados também dentro do meio escolar. O projeto político-pedagógico, PPP, do Colégio Estadual Iglesia Grohmann, se pauta na ideia de que os educadores devem exercer o papel de mediadores do processo de desenvolvimento humano, de modo que, mediante a apropriação de conteúdos escolares, os estudantes sejam capazes de refletir e analisar fenômenos do mundo, dos grupos sociais e de si mesmos. O projeto foi desenvolvido de forma coletiva entre professores e equipes gestoras e teve como objetivo estimular novas práticas atitudinais com o intuito de facilitar a convivência no contexto escolar, aprender conceitos científicos sobre preconceito, discriminação, segregação, etnocentrismo e relacioná-los com atitudes cotidianas, respeitar as diferenças, compreender as consequências do bullying, minimizar o preconceito e discriminação no cotidiano e desenvolver o senso crítico dos alunos, para que se fortaleçam como sujeitos sociais. Agora eu quero perguntar para vocês, né? Como nós vamos falar também de experiências nesta aula de hoje, quero perguntar para vocês a questão de como que foi também, né, na sua fase escolar, se de repente teve algum aluno com deficiência, quais providências a escola tomou? Teve algum projeto ou teve alguma ação particular de algum professor, alguma ação específica de algum professor que fez alguma ação, né, para que os colegas da sala pudessem ali entender, né, sobre aquela criança, aquele adolescente? Alguém pode falar alguma experiência? Só um minutinho, professora, eu vou falar, tô pegando meu fone aqui. Tá. Oi, professora. Oi. Oi, Leandra. Então, Sim. no meu ensino médio, eu estudei com uma aluna e eu não sei como, tipo assim, eu não sei falar de deficiência dela. Mas, assim, ela tinha problemas assim, a mão era, tipo, deficiente, a perna, e ela, tipo, andava puxando as pernas, entendeu? Então, tipo, nessa deficiência, se realmente é uma deficiência, ou se é um ato de formação, quando ela nasceu. Só que aí eu estudei com ela. Uhum. Então eu acho que deve ser. Aí eu estudei com ela, tipo assim, nós todos, assim, nós via aquilo lá, tipo, com uma dó, tipo, dó dela, entendeu? Mas, tipo assim, nós nunca chegamos, tipo, de falar as coisas pra ela, de diminuir ela. Nós sempre estava perto dela, nós sempre conversava. Ela apresentava seminário, ela era uma menina bem inteligente, e assim, nós via que mesmo ela com aquela deficiência, se sentia feliz ao saber que nós estávamos ao redor dela, que nós estava, tipo assim, incentivando ela, mesmo nós sabendo que ela tinha aquela deficiência. Uhum. Então, os próprios colegas já tinham uma ação ali, né? Pelo que você falou. Os próprios colegas já tinham uma questão de acolhimento da aluna, não deixar com que ela se sentisse discriminada. Sozinha. Isso, É ótimo, né, quando a gente encontra colegas assim e que realmente abraçam, né? Não vai deixar a pessoa sozinha, isolada, ou, né, que passe situações que vai causar estranheza e até vergonha para ela, né? Tudo bem. Quem Acho que é a mais? Heloísa que quer falar, né? Eu Oi, passei a frente dela.
Não, tudo bem, que tava procurando meu fone. Então, professora, quando eu estudei no ensino médio, na minha turma tinha a Rita e o Matheus. Eu até, numa atividade, eu acho que eu citei o nome dos dois. Os dois, eles tinham uma deficiência auditiva, eles não escutavam. E, assim, o Matheus tinha muita dificuldade na sala de aula, ele sabia fazer pouquíssimas atividades. Já a Rita, ela já era muito mais esforçada, ela era extremamente inteligente, ela chegava até a ser mais inteligente do que a gente mesmo, que é você dizer que a gente é normal. Ela sabia fazer tudo, ela entendia tudo. Só que teve uma época, eu estudei no Liceu Cuiabano. Na época, sempre, todos os anos a gente tinha um trabalho no final do ano que a gente tinha que fazer uma apresentação, que o pessoal ia na escola, via nossas apresentações, os projetos. E nessa época, foi no último ano, no terceiro ano nosso, o que eles fizeram? A gente tinha que fazer um vídeo explicando esse projeto nosso, e a gente tinha que apresentar no teatro para a escola inteira. Só que eu estudei meus 3 anos lá. No primeiro e no segundo, quando teve o projeto, eles não tinham tanto intuito assim de ajudar o colega que tinha um problema, tinha deficiência auditiva. E lá no Liceu Cuiabano tinha um grande número de alunos com deficiência. E nesse terceiro ano, eles obrigaram todas as turmas do colégio inteiro, quando fizesse o vídeo, eles tinham que incluir a legenda. Porque nos outros anos eles não tinham isso, e basicamente eles não entendiam. E querendo ou não, tinha intérprete, só que não tinha vez que ela faltava, ela não tinha tanto compromisso, entendeu? E era muito difícil para eles entender durante a aula. Sim. E sorte nossa que tinha uma colega nossa, Ana Karen, que ela já tinha feito Libras, e ela ajudava bastante eles. Nossa, era muito bom. E nesse ano também, ela tinha... Faltava, tinha uma substituta. Tinha, que era... Ana Karen, aluna. Ela ajudava muito a gente, ela chegou a ensinar a gente também um pouco, e ajudava muito o professor. E nessa época, a gente, toda sexta-feira, a gente tinha educação física, né? Só que não era obrigado a fazer futebol, quem não quisesse, jogar vôlei, então a gente podia escolher uns jogos, né? Dentro da escola mesmo. E eles incluíram a aula de Libras. Professora, mas teve tanta gente que fez a matrícula para fazer Libras. Bastante gente que era gratificante ver isso, porque não só a gente que queria aprender ficava feliz, mas sim os alunos que tinham deficiência via que a gente queria aprender, né? Para poder se comunicar com eles, era realmente bom. Mas também foi só nesse ano, eu estudei meus 3 anos lá, eles fizeram isso só no último ano. Então eu penso assim que eles deviam aumentar, né, certas atividades, algumas aulas que colaborassem com esses colegas, né, com esses alunos da escola. Porque a aula de Libras, ela não é regulamentada ainda, né? Então ela acontece como um curso, né, à parte. Então vocês, no caso, vocês fizeram, né, um curso de extensão, né? Como se fosse um cursinho de extensão, aí era toda sexta-feira a gente ia. Ah, que ótimo. Mas era muito bacana. Ah, é bem legal, é bem legal. Eu já trabalhei com bastante curso de extensão, assim, é bem gratificante realmente trabalhar, né, com curso de extensão de Libras. Em outra instituição que eu trabalho, eu sempre dou curso de extensão, né, mas isso a gente pode falar em outra ocasião. Tem mais alguém que quer falar sobre a experiência? Professora, boa noite. Sim. Boa noite, Gisele. O meu nem é experiência, vocês falando aí de extensão, de aprender mais, é só compartilhar. Hoje eu fui no supermercado e aquela minha vizinha, que agora eu sei o nome dela ali. Eu lembro da sua vizinha que você falou. Ela trabalha no Comper e tinha acabado o expediente dela. Aí nós demos carona para ela. E eu vejo assim, até falei pro meu marido que eu fiquei constrangida. Eu acho que a Libras já deveria fazer parte do currículo nacional, porque a gente não conseguia se comunicar com ela, né? Porque uma coisa é você dar um oi ali na rua, outra coisa é você passar um percurso com uma pessoa sem você poder se comunicar, conversar, porque a gente não sabe falar. Sim. E uma carona dá tempo de bastante conversa, né? Pois é, eu só consegui perguntar se ela estava gostando do trabalho, e eu entendi que ela falou que sim, e além do trabalho, de ter um salário, né? Porque ela fez o símbolozinho do dinheiro. Então eu vejo como que nós somos omissos, né? Porque não é uma minoria no nosso país, é uma realidade de pessoas que têm e a gente não se preocupa, fica alheio a eles.
Era Sim, isso. com certeza, realmente, Gislene, falar de outros contextos também é interessante nós pensarmos também, porque às vezes a gente pensa que a inclusão ela deve acontecer só dentro da escola. E não, né? Nós precisamos pensar aí, às vezes, até em outros contextos, mas nós que estamos dentro da escola, às vezes a gente não consegue abraçar esses outros contextos, né? Porque às vezes já estamos com muita coisa, já estamos com muita carga horária, mas existem, né, assim, algumas ações, algumas empresas, existem, assim, algumas ações, assim, quando eles veem que tem muitos funcionários, ou pelo interesse mesmo da empresa em, por exemplo, propiciar ali, né, um curso básico de Libras para os funcionários, para as pessoas que, né, que estão ali trabalhando com essas pessoas. Imagina, né, ela trabalhar, às vezes, 8 horas por dia, e de repente nenhum colega de trabalho conversa com ela, né? É mais terrível ainda, né, do que o momento que você passou aí de carona com ela, mas imagina ela passar 8 horas lá dentro do trabalho e não comunicar com ninguém, né? Porque as pessoas, realmente, eu entendo, quando você não sabe uma língua, você tem medo até de tentar se comunicar, né? Com certeza. E aí, com certeza, as empresas também, elas precisam ter esse olhar da inclusão. Esse olhar da inclusão é ter aí também algumas ações inclusivas, né, de também propiciar aí formação, ou de repente ter um intérprete de Libras na empresa, não sei, alguma ação, às vezes é necessária, sim, realizar, né. Mais alguém, gente? Tudo bem, então? Podemos passar para frente? Eu quero falar. Sim, Lucélia, desculpa, pode falar. Não, é porque as crianças aqui em casa estão aqui, aí fica toda hora mexendo nas coisas. Tá. Eu também tive a experiência, assim, que eu estudei numa escola, que era escola de padre, né, naquela época. E aí tinha as crianças que tinham deficiência, mas aí eles colocavam as crianças separadas das outras crianças, né? Nossa. E o recreio era diferente, não era no mesmo horário que o nosso. Assim, Meu tudo que Deus. era para eles fazer era diferente, não era igual a nós. Eles tinham recreio primeiro, almoçava tudinho primeiro, aí depois que nós saíamos para o recreio, depois que nós almoçava. Por quê? Porque muitos deles eram agressivos, né? Batia nas outras crianças. Aí eles acharam melhor tirar as crianças uma de perto das outras, né? Que eles, como não tinha professor adequado para estar Trabalhar. orientando eles, né? Trabalhando com eles, aí eles achavam melhor tirar eles de perto das outras crianças. Que triste isso, né? É uma segregação, isso é uma segregação dentro da escola. Vocês lembram, né? Exclusão, segregação, né? Que nós estudamos, é a segregação dentro da escola, gente. É segregar mesmo, é separar. Olha, esses aqui são os deficientes, esses são os ruins, e esses aqui são os normais, os bons, né? É bem triste isso, né? Mas era a nossa realidade, né, um tempo atrás. Então, com certeza tivemos que passar por todo esse período para chegar aonde estamos hoje, né? Então, com certeza eu entendo, né, às vezes a posição, porque não se estudava realmente sobre as deficiências, não se tentava ali ver o que era a capacidade realmente de cada um, né? Então, o tratamento era bem rígido, e nessa rigidez, aí eles se tornavam agressivos, né? Porque tanta pressão, tanta rigidez, a criança, às vezes, ela se torna até mais agressiva, né? Mais alguém quer falar, gente? Podemos continuar? Ouvindo, professora? Tô ouvindo, Érica.
Tá bem baixinho, mas dá pra... Eu tenho um irmão que ele é gago. Só Aham. que ele estava no 5º ano, ele não quis saber mais de ir para a escola. Ele chorava para não ir. Eu acho que era porque os meninos ficavam caçoando dele, né? Rindo dele. Aí, simplesmente, ele parou de ir para a escola. Meu pai deixou ele parar. Não procurou também um tratamento para ele. E assim cresceu até hoje. Um pouco, assim, com dificuldade para falar. Gago, né? Não é muito forte, só que ele tem um problema de gagueira. E acho que ele sofreu muito bullying na escola e também os professores lá colocavam muito assim para ler na frente e não tinha como fala? Essa sabedoria que hoje os professores têm, né? Que é de conhecer a deficiência. Então faltou também um pouco disso, porque como que coloca uma criança com dificuldade para ler um livro na frente, sendo que outros alunos vão ficar rindo dele, né? Então, por isso, ele desistiu. Não quis saber mais, chorava. Ele fez até qual série? Até o 5º. 5º ano, aí ele parou. Com muita dificuldade também, aprendeu. E depois não quis saber mais. Aí já foi começando a trabalhar, virou moleque assim, e virou homem. Ele mexe assim com vendas de frutas, de verduras. E nisso que ele sobrevive, entendeu? Ele já é casado. Só que ele sofreu muito bullying. E por falta também de conhecimento. Tanto dos meus pais, que não levaram ele para fazer um tratamento, e também dos professores, né? Que não teve capacidade, assim, de saber lidar com deficiência, né? Saber lidar com ele na sala, né, no caso do tratamento ali, né, de questão de impor, né, de leitura em voz alta e tudo mais, e também até mesmo pelo bullying, né, porque daí o professor precisa intervir quando vê os alunos fazendo bullying com outro aluno, né. Então, imagino que também essas intervenções também não existiram, né, e aí a gente, como profissional na sala, a gente precisa realmente intervir, né, de repente aí usar a aula, o conteúdo para mostrar que não se deve fazer essas, né, ter essas ações, e é isso que a gente, né, está falando. Eu acho que de 2015 para cá que as pessoas começaram a respeitar mais os deficientes na escola, até mesmo os alunos, porque praticamente assim, quando até em 2003, 2005, mal as pessoas, principalmente os alunos na escola, sempre caçoam um do outro, né? Porque eles acham que é engraçado, é o bullying, né? Que eles fazem com a criança. Só que também, hoje em dia, que a gente tem a noção do que é uma deficiência, do que é sofrer, né? Como que a gente pode lidar com uma pessoa que tem que ajudar, não ficar sentindo pena, dó, assim, mas saber conversar, saber fazer amizade, porque elas são inteligentes também, elas têm capacidade de aprender, só depende de desenvolver, e a gente que ajuda elas, né, professor? Com certeza, até mesmo o bullying, né, nessa questão que você falou, realmente, né, algumas pesquisas mostram que tempos atrás aí o bullying, ele não era nem chamado de bullying, né? É brincadeira, é gozação. Então qualquer pessoa aguenta. E se eu aguentei na minha fase, por que que fulano não aguentou? Né? Então assim, cada um é um, né? Então cada um vai tratar de uma forma, vai receber também aquela brincadeira de uma forma, né? Então ninguém está na pele de ninguém para ficar medindo o que é maior ou menor, né, de intensidade aí da questão da brincadeira, então se fosse eu aguentaria. Não é assim, né, isso a gente não pode medir que a gente tem capacidade de aguentar mais que o outro, né, às vezes tem pessoas que usam esse discurso, e o bullying realmente, ele traumatizou muitas crianças, traumatizou muitos jovens, né? Tem pessoas que realmente até hoje têm, né, algum dano na vida aí
psicológica, né, ou até mesmo traumas pelo bullying, né? Então, é algo, às vezes, até que precisa ser muito, muito e muito considerado na vida de uma criança ali, na vida escolar, né? É necessário, sim, ter ações que vão realmente banir, vão realmente tirar ações, toda mobilização, né, de qualquer prática de bullying que possa existir. Então, no projeto lá, Diversidade, né? Oi? Alguém quer falar? Não? Eu que apertei sem querer, Lúcia. Ah, tá. No projeto Diversidade, foram abordadas de forma interdisciplinar temas como preconceito, etnocentrismo, segregação e bullying. Para uma turma da Maria Clara, foram trabalhados conceitos de história, sociologia e biologia com o intuito de quebrar paradigmas com relação a pessoas com síndrome de Down. Como nós falamos em outras aulas, né? Até analisamos, teve uma aula que a gente até analisou no sentido de como, né, há tempos atrás, aí vamos dizer 10 anos atrás, se nós formos analisar, as crianças, os jovens, né, com síndrome de Down, eles não iam, né, eles não passavam nas séries, né, eles não conseguiam chegar na universidade. E hoje nós temos, né, jovens com síndrome de Down aí formados, né, então, assim, teve uma certa, vamos dizer assim, motivação maior, né, na parte pedagógica, e teve sim um desenvolvimento aí dessas pessoas, né? Então elas foram muito mais motivadas, muito mais incentivadas à continuidade do estudo e elas alcançaram sim, né, chegar à universidade. Então foram abordados, né, com esta aluna temas como conflitos culturais do Extremo Oriente dos séculos 12 a 20, invasões bárbaras, evolucionismo, darwinismo social e genética. A autora continua e explica aqui: durante as aulas de história, foram propostas as seguintes discussões: por que os mongóis, que eram chamados mongóis medievais, eram considerados bárbaros? O que significam os conceitos de barbárie, civilização e preconceito? O que você entende pelos termos mongol e mongoloide? Por que esses termos foram utilizados para denominar a síndrome de Down? Se apresentamos semelhanças e somos da mesma espécie biológica, por que somos geneticamente diferentes uns dos outros e organizados em diferentes raças? Os tópicos levantados durante essas discussões foram abordados por outros docentes. Em geografia, explorou-se o espaço e o território da Mongólia. Em ciências, foram aprofundados tópicos sobre o DNA, com discussões sobre a trissomia 21. Nas aulas de matemática, a educadora utilizou as estatísticas de pessoas com deficiência no Brasil, falar sobre tratamento da informação. Em língua portuguesa, os estudantes fizeram a leitura, interpretação e reescrita dos contos A Vida Íntima de Laura e A Vendedora de Fósforos, de Clarice Lispector. Por fim, para as atividades da educação física, os professores elaboraram jogos colaborativos e de socialização. Então, vocês viram que nessa escola, né, teve uma ação aí muito unida, né, uma ação aí em que os professores em cada uma das disciplinas foram desmistificando, né, qualquer pensamento de que ali a aluna com síndrome de Down, de repente, poderia ser incapaz, poderia ser
uma pessoa que não ia aprender. Então, eles desmistificaram através das suas aulas, falando sobre esses assuntos, né? E quebrando aí todos os paradigmas de pessoas que pensam aí de uma forma normalizadora, né? E que todos sejam iguais, né? Então, essa ação inclusiva dentro dessa escola, vocês percebem que é uma ação que ela precisa de vários profissionais para acontecer. Não é um só professor, não é só o professor. Imagina se só o professor de português fizesse ali a ação. Talvez não teria tanto efeito. Então, é necessário, sim, né, que tenha aí uma relação entre todas as áreas. Alguém quer falar alguma coisa? Oi? O slide não está aparecendo aqui para mim, a senhora colocou? Coloquei, tá aparecendo, né, gente? Só o meu que não. Só isso mesmo. Tá aparecendo para os outros? Tá aparecendo para Sim. você? Tá, né? Aqui tá aparecendo. Sim, aqui também. Tá joia. Mas é lá na seção unidade 4, seção Minto, 1. professora. Tá tudo branco. Até agora tava funcionando. Ué, aqui tá aparecendo. Eu vou tirar, então, e colocar de novo, tá, gente? Só Tá bom. tá normal? Sim, tá normal. Então tá. Vou passar aqui, vamos ver se aparece. Apareceu? Ó, função social da escola e o papel dos educadores na educação inclusiva. Então, são os tópicos que vão aparecendo lá na seção 1 da unidade 4, tá? Então, qual que é a função social da escola e o papel dos educadores na educação inclusiva? Como nós vimos no exemplo anterior, vocês viram que para que acontecesse realmente a inclusão, né, da aluna com síndrome de Down, seria necessário todos os professores ali fazerem ali uma roda de conversa entre os professores, estudarem sobre a deficiência, verem em cada disciplina o que poderia estudar além daquele conteúdo que já é o conteúdo da disciplina, o que poderia, né, algo a mais ali de cada disciplina que poderia contribuir, né, como ação inclusiva dentro da sala de aula. Então, nós vimos no exemplo bem nítido, né, essa ação inclusiva. E Bueno aponta que a escola foi delegada a função de formação das novas gerações em termos de acesso à cultura socialmente valorizada, de formação do cidadão e de constituição do sujeito social. O autor ressalta que, além disso, a escola cumpre o papel de espaço de convivência entre a criança nas cidades densamente povoadas. Refletir sobre a função da escola nos conduz à conclusão de que as crianças com diferenças significativas, ou seja, tendo ou não uma deficiência, como apontado na Declaração de Salamanca de 94, não podem ser excluídas do ambiente escolar, justamente pela vulnerabilidade de sua condição. Nossa, muito, muito inteligente, né, essa forma de explicação, né, porque, gente, vamos pensar, se a criança, ela tem uma necessidade específica, se ela tem, em alguns momentos, até mesmo uma certa fragilidade, por exemplo, para a locomoção, né, para, de repente, não saber o que está se falando, algumas fragilidades, vou dizer, né, em alguns aspectos, não em todos os aspectos, com certeza ela vai estar sujeita a essa vulnerabilidade, né, pela sua condição. Então, crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas, refugiadas ou de minorias linguísticas e culturais, entre outras possibilidades. Aí nós temos, né, outros contextos aí que não é só também do ambiente escolar. Dessa forma, pensar
uma escola em que todos podem estudar compõe o desafio de implantar uma educação inclusiva, como nos lembra Bueno, né? Página 3 de 2001. A ampliação, universalização do acesso ao ensino obrigatório no país é um fato. Pode-se afirmar que, a partir da década de 60, foi se construindo uma verdadeira escola de massas. Esse acesso generalizado à escola fundamental trouxe, é claro, um problema grave, qual seja o da ampliação rápida da quantidade de alunos que passaram a frequentar a escola, que por falta... Alguém pode terminar de ler, gente? Eu leio, professora, para onde mesmo? Ai. Pode começar aqui, ó. Esse acesso generalizado. Será que eu continuo onde a senhora parou ou será que eu continuo Esse acesso aqui, ó. Não dá para ver quando eu mostro a setinha, né? Não. Tá em... Segunda linha. Esse acesso... Qual o número? A ampliação, universalização... Fundamental. Engasguei. Não é esse acesso generalizado. Peraí, tô voltando. Tá. Então, esse acesso generalizado à escola fundamental trouxe, é claro, um problema grave, qual seja, o da ampliação rápida da quantidade de alunos que passaram a frequentar a escola, que por falta de uma política educacional que realmente privilegiasse a qualidade do ensino, foi atendida por meios sobejamente conhecidos que comprometeram o que havia sido construído em termos de qualidade de ensino, ampliação do número de turnos diários, ampliação do número de alunos por turma, mas também além do impacto do crescimento quantitativo vertiginoso, a universalização do acesso à escola fundamental permitiu que as crianças com condições pessoais, familiares, culturais e econômicas, que anteriormente eram excluídas por mecanismos de seletividade, passassem a frequentar a escola. Fez aflorar de forma incontestável os problemas da seletividade escolar e passou a ser objeto de preocupação tanto nos gestores das políticas quanto dos estudiosos e pesquisadores da educação nacional. Então, aqui vai falar o quê? Da entrada realmente, né, das crianças, dos jovens com deficiência para a escola. E também, até mesmo, este número que foi aumentando, né, o número de alunos, logo depois, aí, a partir da década de 60, que teve um grande aumento no número de alunos. E os alunos com deficiência, eles não estavam no meio escolar, eles não ingressavam na escola. Então, foi só mesmo depois da década de 60, vamos dizer aí, quase entrando na década de 80, que realmente teve um número maior de crianças e jovens com deficiência dentro das escolas. Então, com certeza, as escolas, elas não foram se preparando, né? Até hoje tem esse discurso, nós não estamos preparados, nós não sabemos, e aí você vai, é uma roda, é um círculo, né, que nunca tem um fim, e a culpa é de quem, né, é a culpa da escola, é a culpa dos pais, a culpa é de quem? Eu digo que todos nós temos culpa, todos, sejam os profissionais da escola, sejam os pais, né, seja até mesmo os governantes. Porque se a gente colocar a culpa só em um, o outro vai achar que não tem culpa. E é responsável também. Então, realmente, essa questão de
ah, é o governo que tem que fazer isso, ou é a família que tem que fazer isso. Ah, não, é a escola que tem que fazer isso. Não, cada um desses, né, desses contextos, desses campos aí, seja lá o contexto familiar, seja lá na escola ou o governo, é necessário que cada um faça sim. Se todos fizerem, com certeza não teremos problemas, né? Se todos fizerem realmente a lição de casa, nós não teríamos tantos problemas. Então, nessa busca, o papel dos educadores se reveste de fundamental importância. A real inclusão desse alunado, bem como de outras parcelas da população, tem exigido que os educadores não procurem nesses alunos a causa do fracasso escolar. Então, não adianta o educador pensar ali que ele tem um aluno com deficiência e ficar pensando ali só na deficiência, só naquilo que o aluno não sabe desenvolver rapidamente. Se ele se aprender somente a deficiência e as coisas que o aluno não consegue ali, que ele tem ali alguma limitação naquilo, o professor ele não vai avançar. Ele precisa pensar, né? Ele precisa pensar nas capacidades desse aluno e não ali somente nas deficiências, né? Que é no fracasso, né, do aluno. As teorias da carência cultural e dos distúrbios de aprendizagem, né, que caracterizam fortemente o discurso da escola, devem ceder lugar a uma nova compreensão da diferença em relação ao alunado da escola pública, para que seja superado o olhar classificatório e segregador em prol de uma educação cujo foco seja a aprendizagem de sucesso de todos e de cada um. Então, todo aquele discurso, né, que era uma questão cultural da escola, os bons e os ruins, né, aluno bom, aluno ruim, aluno preguiçoso, aluno tal, isso tem que ser mudado, né, dentro do ambiente escolar, os professores, eles não podem tratar os alunos, né, com essa segregar, né, não podem classificar. Então, já foi o tempo da escola tradicional. O tempo da escola tradicional era o tempo em que o professor realmente ele estava ali no domínio de tudo e o aluno só ficava quieto e ouvia, né? E não falava nada e não podia falar. E só o professor tinha o conhecimento. Então, todas essas questões aí, né, de ter essa herança de escola tradicional, nós ainda, né, estamos ainda carregando de alguma forma, né, eu digo por alguns profissionais ainda que existem, que ainda têm essa ideia e que trabalham dessa forma. Mas nós estamos numa era, nós estamos numa geração que não é desta forma que deve se olhar o outro. Não deve olhar o outro com uma forma de condenação e de julgamento. Nós temos que olhar, né, como uma forma que podemos fazer o quê pela pessoa. Né? Se nós olhamos algum defeito, alguma deficiência, nós precisamos fazer qual é a ação que eu posso fazer, né? Então, nós estamos numa era, numa geração em que nós precisamos até mesmo criar laços aí com outros, fazer parcerias com outros profissionais, para que possamos realmente fazer alguma ação, né, para essa pessoa que precisa. Seja aí pela aprendizagem ou outras ações. Então, a adaptação e flexibilização curricular, funções e aspectos diferenciais. Então, segundo os parâmetros curriculares, né, nacionais, o que são esses parâmetros curriculares, né? Nós precisamos, né, desde lá da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também, né, tiveram lá os parâmetros, as diretrizes que norteariam como seria realmente a organização da educação, né, no país.
Então, lá desde 1988, com a Constituição Federal e depois com a LDB, lá em 1961, 71, uma outra LDB também foi escrita, e também a mais nova que nós temos é de 96, aí nós já tivemos algumas atualizações. Com certeza vocês terão uma disciplina exclusiva, né, que vão estudar cada documento desse que eu estou falando, mas para esse momento, basta que vocês saibam que dentro lá dos parâmetros curriculares nacionais, aparece lá adaptações curriculares. O que são essas adaptações curriculares? Na verdade, é você pensar que você tem um aluno com deficiência na escola e que você precisa pensar em como que esse aluno vai aprender, como que vai ser a aprendizagem desse aluno em tal disciplina. Então, qual é a adaptação curricular que eu vou fazer, né, para este aluno, para que ele possa compreender a disciplina. Então, as adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagens dos alunos. Pressupõe que se realize a adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações docentes fundamentadas em critérios que definem o que o aluno deve aprender, como e quando aprender. Que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem? Como e quando avaliar o aluno? Então, o currículo para os estudantes, né, com deficiência, com necessidades específicas, ele precisa realmente dessa adaptação curricular para que aconteça de fato aí uma aprendizagem significativa para esses alunos. Então, pode-se afirmar que a ideia de flexibilização curricular se contrapõe à ideia de adaptações curriculares, trazendo em si a concepção do currículo não como algo rígido, do qual se retiram partes, mas instrumento aberto e flexível, que se articula com a realidade dos estudantes em cada escola. Isso se reflete sobretudo nas formas de avaliação, que se tornam qualitativas e processuais, em vez de classificatória e excludente. Então, uma avaliação, vamos relembrar aí os tipos de avaliações, né? A avaliação que o professor fazia, né? Eu vou dizer aí nos tempos de escola tradicional, rígida, geralmente o professor usava aquela caneta vermelha, né? Para rabiscar toda a prova do aluno. E aí, por exemplo, errou, faltou uma crase, já estava lá o círculo, né? Principalmente professores de língua portuguesa, né? Já grifava a palavra errada, então ali estava tudo de vermelho a prova, né? Então, essa é uma prova aí, exemplo, né, de classificatória e excludente, né? Não é uma prova aí qualitativa e processual. Uma prova até mesmo qualitativa e processual, de repente, ela não vai se fazer somente por uma prova, né? Então, antigamente tinha, às vezes, até mesmo uma prova só, né? Que ali avaliava todo o conteúdo. E, de repente, a criança, o jovem, ele passava ali estudando um tempão ali, todo o conteúdo para ele preparar-se para uma prova.
E sendo a prova qualitativa e processual, né, no caso, ela seria o quê? Várias atividades, né? E que aconteceria aí em vários momentos, não só em um momento. E aí, qualitativa, ela de repente, ela não seria só uma prova escrita, ela poderia ser também uma prova oral, uma prova de dinâmica em grupos, uma prova, por exemplo, avaliando o teatro elaborado pela turma. São várias formas aí de tornar essa avaliação qualitativa e processual. Então, a avaliação contínua e qualitativa da aprendizagem, né, segundo o Ropoli, com a participação do aluno, tendo inclusive a intenção de avaliar o ensino oferecido e torná-lo cada vez mais adequado à aprendizagem de todos. Os alunos conduz a outros resultados. Os alunos ficam mais à vontade, né, para fazer essa avaliação qualitativa e processual. É algo assim que os alunos conseguem ali realmente até manifestar ali as suas aptidões, de repente os seus talentos e tudo mais. A adoção desse modo de avaliar com base na qualidade do ensino e da aprendizagem já diminuía substancialmente o número de alunos que são indevidamente avaliados e categorizados como deficientes nas escolas comuns. Então, esse tipo de avaliação qualitativa e processual, ela realmente, ela poderia, vamos dizer, ela pode ser uma avaliação que ela vai incluir todos os estudantes numa sala, diferente daquela classificatória excludente, né? Então, o aluno, de repente, o aluno com deficiência, né, fazendo um trabalho ali com outro aluno, apresentando, né, um trabalho na frente também, mas que seja em grupo. Então, tudo isso, até a forma de avaliar, também vai colaborar com uma ação inclusiva ali daquela turma, né? Isso também é algo a se pensar quando falamos de ações inclusivas, né, no ambiente escolar. Gente, alguma observação? Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Vocês têm algo para falar sobre avaliação? Quem lembra das avaliações aí? Aquelas avaliações que causavam traumas. Quem teve essas avaliações? Pode nos contar aí? Ninguém teve, foi tudo de boa, tranquilo. A vida escolar foi toda tranquila, não teve nenhuma avaliação assim, aquela avaliação que, sabe, fez você chorar, ou de repente assim, nossa, meu Deus, como que o professor, né, me avaliou, então foi de forma classificatória, porque realmente minha prova estava toda em vermelho, né? Ninguém teve essa experiência. Eu tive. Pode falar, Eu Celina. também. No ensino médio, professora, o professor de educação de física fez uma prova, acho que ele ficou com muita dó de mim, porque não deu tempo de estudar, né, porque eu trabalhava o dia inteiro, aí eu cheguei e fui fazer a prova, ele chegou e a prova, e eu falei, agora lascou. E eu consegui fazer a prova, mas não deu muito certo, não. E aí, ele não te deu outra chance? Como que foi? Aí eu fiz a segunda chamada, né? Ah, tá. E você teve uma outra oportunidade ainda. Ele me deu, porque ele ficou com dó, né? Mas que não tinha respondido nada com nada do que ele passou. Aí ele me deu a segunda chance, né? A segunda chamada. Aí eu tirei 7,5 ainda. Ah, que bom, né? Quem mais, gente? Tem alguma experiência aí? Professora Heloísa, eu nunca gostei de apresentar, de fazer seminário, né?
Olha, eu estudei os 3 anos da minha vida com a mesma turma e eu morria de nervoso para apresentar. porque Só com que a tem uma mesma vez a turma professora. acostuma, né? Não dava para acostumar. Todo seminário eu era péssima. Só que Aham. teve um que, nossa, era muito conteúdo. Foi na época que teve uma greve e os professores estavam atolando a gente de atividade. Tinha que fazer um seminário que era muito complexo de história. E eu acho que também, que nem a colega falou, eu acho que ela ficou com dó de mim, porque eu fui muito ruim. Eu só fui chegar na frente, eu começava a me tremer toda, eu me tremia toda, eu ficava toda nervosa, eu não consegui falar nada. Aí ela acabou que no final ela foi e conversou comigo, falou que eu podia apresentar, só que outro dia só para ela e não para a turma inteira. Até hoje isso acaba comigo o seminário. Mas é algo assim, que não tem algo que te dá muito medo, você tem que ir fazendo aos poucos o enfrentamento, né? Realmente eu digo que eu também eu acho que na minha educação superior, lá na faculdade, que eu comecei realmente a me abrir à questão de falar na frente, né? Então, isso daí é algo que você tem que ir trabalhando realmente aos poucos, né? Porque imagino que você vai enfrentar aí muitos seminários, né, na academia. Então, Sim, eu imagino também na faculdade que vai ter muito. vai ter bastante. Mas aí você vai ter que, toda vez, eu digo assim, nós professores, professora Leandra, toda vez, gente, toda vez que vai começar, que eu preciso começar a falar, não sei, antes, na hora que eu começo já alivia, dá aquele friozinho na barriga, né? Ainda mais assim, não sei. É diferente agora da forma por vídeo, eu não sei, eu acho estranho ainda, mas na sala de aula que você chega, né, chega na sala de aula, você vai começar ali a falar, a expor, sempre, não sei, acontece comigo sempre. E eu digo que isso vai de pessoa para pessoa, né? Singular. Experiência é singular, mas tem pessoas que não acontece, mas tem pessoas que pode passar a vida inteirinha, né, falando na frente, né, dando palestra, dando aula, vai ter a mesma sensação, né? Então esse friozinho na barriga sempre tem, viu? E aí a gente tem que lançar-se mesmo e falar, não, vou fazer porque vai passar. E aí vai fazendo. Não tem jeito, a gente continua. Alguém mais quer falar sobre a avaliação traumática, avaliação, né, excludente, avaliação que te marcou? Então, imaginem, né, as pessoas... Alguém quer falar? Professora, eu. Sim, Slene, Eu pode já falar. eu tive uma avaliação que não foi assim, eu não sei. Para mim foi boa, mas pela questão assim de, eu acho que era de história, eu não consegui colocar no papel a resposta, mas pelo desenvolver da aula, a professora sabia que eu sabia o conteúdo. Só que eu não sei se ali por ter ficado com essa pressão O de precisar nervosismo, de às vezes, nota, eu não consegui colocar no papel. Mas aí, por exemplo, quando ela avaliou, ela viu que a nota estava ruim, mas aí ela me chamou para conversar e foi me perguntando o que é tal coisa. Eu sabia explicar para ela, eu só não consegui pôr no papel. Então, ela fez uma revisão na minha nota, né? Ela reviu o que eu tirei e melhorou a nota, mas porque ela sabia que eu sabia o conteúdo. Eu só, naquele dia da prova, não consegui pôr no papel. É algo que acontece mesmo, gente. Isso é o que acontece, por exemplo, aconteceu com você no dia da prova, você sabia o conteúdo, mas é algo que te trava ali, né? Realmente Sim. não consegue. Isso acontece, por exemplo, em provas de concurso, no Enem, né? Em vários momentos aí né, das nossas vidas aí, que realmente às vezes a gente trava, não consegue, não flui, né? Não Sim, consegue aí, fluir. Não por culpa dela, mas é porque eu sabia que sabia o conteúdo, mas eu não consegui pôr no papel.
Então, essas avaliações que eram muito usadas, né, na escola tradicional, né, classificatória excludente, realmente, não a sua, Gislene, a sua já estava aí num patamar aí qualitativo e processual, né, se a professora chamou você para conversar e ali entendeu que você sabia o conteúdo, então ela já não tinha mais aí uma posição, né, de te classificar, né, de falar assim, ó, não, ela sabe ou não sabe, não. Ela teve aí uma flexibilidade ali, né, na hora, no ato de falar com você e ainda ouvir você e ainda ter ali, mesmo que você não colocou no papel, ela entendeu que você soube, né, o que realmente queria dizer aquilo, né, o conteúdo. Então, realmente já é um exemplo aí, já levando para ser uma avaliação qualitativa e processual, né? Então, as pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência, imaginem, todos nós temos aí as nossas limitações, no sentido de que às vezes as coisas não fluem, de que às vezes eu não estou bem para fazer uma prova, né? Eu não estou bem naquele dia para apresentar um seminário. Imagina, gente, né, com os estudantes com deficiência, se por causa da sua deficiência esbarrar-se ali, por exemplo, na comunicação, né, de realizar, por exemplo, um seminário, né, no caso dos surdos, eu digo dos surdos que vocês sabem que eu tenho mais experiência, né, muito mais com a comunidade surda, se eles precisam, por exemplo, apresentar um seminário, então eles precisam ter estudado, né, colocado ali o intérprete também a par do que seria esse seminário e tudo mais, e apresentá-lo em Libras e o intérprete fazer a voz do surdo. Mas, de repente, não só isso, e de repente ele também tem essa questão de vergonha normal de que todas as pessoas aí possam ter, de naquele dia ficar muito nervoso e não conseguir apresentar. Então, aí ela de repente precisa, o professor precisa de repente trabalhar aí de uma forma processual, né? Ele vai trabalhar aí com várias atividades para conseguir atingir os objetivos de uma disciplina. Então, nós precisamos também entender que, né, dentro desse currículo flexível, entender também que as avaliações precisam ser também de forma flexibilizada, né, para esses estudantes. E a Base Nacional Comum Curricular, o que é essa Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC? Implementação, consideração, o direito à aprendizagem de todos. Então, a BNCC, o que é a BNCC? Né? Ela é um documento também que respalda toda a questão do currículo, também junto com os parâmetros, né? E ela foi aprovada pela resolução número 2, né, do Conselho Nacional de Educação, de 22 de dezembro de 2017. A BNCC expressa-se pelo termo direito de aprendizagem para apontar que todas as crianças, adolescentes e jovens no Brasil têm direito a aprender, independentemente de sua localização geográfica, e se estudam no sistema público ou particular de ensino. Então, até mesmo essa BNCC, ela também, conforme a região, conforme o estado, ela pode ser adequada, tá? O currículo pode ser adequado conforme a cultura local, o regionalismo, né? O falar, tudo mais. O processo de implantação da BNCC foi criticado pelos movimentos sociais do setor e pelos profissionais da educação e estudantes. Em relação ao público-alvo da educação especial, por que foi criticado, né? Foi divulgado um manifesto da sociedade civil em relação à Base Nacional Comum Curricular, publicado em 21 de março de 2018, em que se critica o uso da expressão diferenciação curricular
Então, isso está lá na BNCC e teve uma grande crítica, tá? Tanto por indicar que o alunado público-alvo deveria ter um ensino diferenciado em razão de sua deficiência, o que constituiria uma discriminação segundo a legislação brasileira, quanto por afirmar que essa expressão se encontra na Lei Brasileira de Inclusão aí de 2015, tá? A Lei Brasileira de Inclusão, o que não procede. Então, o manifesto também criticou a supressão de texto detalhado, tratando do atendimento educacional especializado, que abordava, entre outros aspectos, ensino do sistema Braille, ensino do uso do soroban, ensino do uso de recursos de tecnologia assistiva, ensino do uso da comunicação alternativa e aumentativa, entre outros. Então, teve uma repercussão, né? A questão, assim, é somente de informação para vocês, uma repercussão por esse termo aqui na BNCC, diferenciação curricular, e não seria adequado esse termo, né, por termos aí uma questão já de inclusão, de ações inclusivas, e não mais estar lá no tempo da integração, da segregação, né? Então, usou-se aí diferenciação curricular, que era um termo utilizado lá na época ainda, né, que tinha aí o termo integração, tá? E aí nós temos também o projeto político-pedagógico, que é o PPP, né, que toda escola precisa ter um projeto político-pedagógico, né, como instrumento de registro da cultura inclusiva. Então, dentro deste projeto político-pedagógico, precisa também estar todas as ações inclusivas que vão se realizar numa escola. Então, o projeto político-pedagógico, né, o PPP da escola, é o documento que serve como referência para a atuação dessa escola, né? Nele deve estar declarado o compromisso da escola com o desenvolvimento e a aprendizagem de todos os alunos. Então, dessa forma, é imprescindível que o PPP explicite como a escola concretiza a implantação da educação inclusiva. Como que vai acontecer a educação inclusiva dentro da escola, né? Quais são as ações? Vai ter projeto, vai ter formação para os professores, vai ter palestra para os alunos, como serão essas ações, né? Então, precisa tudo ser descrito, né, nesse projeto político-pedagógico. Desde as diretrizes filosóficas e legais fundamentais do trabalho a ser realizado, né, passando pelas questões e atitudes em relação às acessibilidades, da arquitetônica à curricular, sem deixar de lado as especificações da oferta do atendimento educacional especializado. É nesse instrumento vivo que devem estar escritas as formas de participação dos órgãos colegiados e da comunidade em decisões relacionadas com a educação para todos e todas, deixando expressos os valores democráticos da educação, compromisso que toda escola brasileira deve perseguir. Então, para finalizar, né, a demonstração de nosso alinhamento legislativo em torno desse tópico, vale lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, lá de 2015, também faz menção à inclusão do AEE no projeto político-pedagógico da escola, em seu artigo 28, inciso 3. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. 3.
projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Então, lá nesse projeto, precisa estar descrito, né, todos os trabalhos que vão envolver a inclusão na escola. Seja aí o trabalho do profissional tradutor e intérprete de Libras, do guia intérprete, do cuidador, do TDI ou CAD, que vai acompanhar o aluno com deficiência, seja o professor que vai ficar lá na sala do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, esse professor, de repente, ser formado, a formação desse professor, né, em licenciatura ou pedagogo, geralmente com pós-graduação em educação especial e AEE, né, que tenha o conhecimento de AEE, experiência com AEE. Então, todos esses profissionais, eles vão precisar estar ali descritos nesse PPP, né, no projeto político-pedagógico. Até esses profissionais, eles precisam estar ali também reunidos, né, com os gestores, o coordenador, o diretor da escola, para tratar das ações inclusivas que terão ali nesse ambiente escolar. Gente, então, esse é o conteúdo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Não. Então, esse é o conteúdo da sessão 1 da unidade 4. Vocês têm alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui? Alguma observação? Até agora não, professora, tá tranquilo. Tudo tranquilo? Então tá, vamos lá para a orientação da atividade, então, parcial 3. Essa é a última atividade, né? A última atividade do bimestre e do semestre da minha disciplina, tá? É a atividade parcial 3, ela vale 500 pontos. Então, essa atividade, vocês vão ver ela lá na unidade 4, lá na seção 1 da unidade 4, em pós-aula, tá? Vocês vão fazer um resumo com suas palavras sobre o que você entendeu da função social da escola e o papel dos educadores na educação inclusiva, né? Que daí nós demos bastante aí exemplos, vocês também participaram, né, da aula aí, dando exemplos. Então, qual que é essa função social da escola e o papel dos educadores na educação inclusiva, né? Lá dentro do ambiente escolar. Eu quero que vocês pensem exclusivamente lá dentro do contexto escolar, tá? Então, vocês podem aí rever a aula que vai estar gravada para vocês. Vocês podem ir lá na seção 4.1 dar mais uma lida lá no conteúdo. E aí, o que vocês compreenderem, principalmente sobre essa parte aqui, função social da escola e o papel dos educadores na educação inclusiva, vocês farão um resumo lá nessa parcial 3, ok? É bem simples, gente, é para colocar o que entendeu, escreva com suas palavras ali, vai lendo, vai escrevendo, tá? Bem simples. Então, vai estar disponível lá em pós-aula na seção 1 da unidade 4. Então, se alguém aqui tiver problemas, né, com AVA que não está abrindo, que está, né, fora do ar aí por enquanto, vocês encaminhem no meu e-mail, tá? E essa atividade é para vocês enviarem até o dia 28. É um tempo mais curto que eu vou dar, porque eu não posso levar até a próxima semana, tá? Eu preciso que vocês encaminhem nesta semana mesmo. Então,
esse segundo horário, eu vou contar até mesmo que vocês já vão realizar essa atividade. Então, esse horário, nossa aula vai até às 10 da noite, eu já vou contar aí esse horário para que vocês realizem essa atividade parcial 3, né? Se tivéssemos na sala, com certeza vocês fariam na sala a atividade parcial 3, mas nós, né, não estamos na sala, cada um está na sua casa, mas aí vocês tenham o compromisso de repente, quem pode aí já fazer a atividade hoje, já faça, tá? Não deixe até o último dia. Já vai fazendo a atividade para não acumular aí várias atividades. E aí, hoje também, né, quem não fez a atividade da semana passada, parcial 2, pode fazer aí até a meia-noite para valer aí a pontuação de 500 pontos, para ser avaliada com 500 pontos, tá? Quem não tiver problema de internet, tudo mais, aí tem que justificar se for enviar amanhã, tá? Agora, essa de hoje, a partir de hoje até o dia 28, que é quinta-feira, né? Vocês poderão fazer essa atividade valendo 500 pontos, tá? Após essa data, ela valerá 450 pontos. Alguma pergunta, meninos e meninas? Alguma dúvida? Oi? Não. Aí aqui é a atividade, tá? Ela já tá lá na seção 1 da unidade 4. Professora, quem já enviou para a senhora já viu lá no portal? Hoje à tarde eu ainda corrigi mais atividades, só se enviou depois eu acho que eu fiquei até umas, eu acho que foi na parte da manhã que eu corrigi. À tarde eu já fiz outras atividades. Não, porque eu já mandei o outro, aquele dia mesmo que nós conversamos. Né? Não, tem que estar lá corrigido. Quando eu corrijo, aparece para você que eu corrigi, tá? Tá bom. Mas eu acho que eu não mandei pelo AVA, não. Acho que eu mandei pelo e-mail da senhora mesmo. Tá. Não, do e-mail eu ainda não vi as atividades do e-mail. Não. Desculpa, é outra professora. Eu fiz lá pelo portal mesmo. Tá certo. Tá. Então, eu coloquei no portal. Aí, ontem vocês falaram que algumas pessoas estavam com problema no grupo do WhatsApp. Vocês falaram, né? Tem algumas pessoas com problema de acesso. Aí eu falei, olha, quem está com problema de acesso pode enviar no e-mail. Mas assim que o portal voltar, você coloca lá no portal também, tá? Tá bom. Então, essa atividade também, tá? Quem está aí com o portal tudo tranquilo, tá normalizado, já faça a atividade nesse segundo horário, já vai lá e já faça essa atividade, tá? Para não deixar aí. E aí nós conversamos agora, né? Tá tudo fresquinho aí na cabeça, já pode começar a escrever. Quem mais? Tem alguma pergunta? Tudo bem, Lucélia? Tá tudo tranquilo, então, né? Entendeu, tá tudo né? Bem. Eu tô só tirando dúvida porque eu vou sair da aula já, porque eu tô em um compromisso agora. Aí eu vou sair da aula, tá bom? Tá bom. Gente, mais alguma dúvida? Não vai ter o segundo horário, professora? Aula? Segundo horário? Não. O segundo horário, eu quero que vocês já façam a atividade, tá? Não é que não vai ter. O horário vai ser para vocês fazerem já a parcial 3. Quem já fez a parcial 2, já aproveita para fazer a parcial 3, tá? Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Essa função social, professora, para falar o que a escola pode fazer para os alunos? Oi, não entendi. A função social da escola para falar o que ela pode prover para os alunos, tipo assim? A função social da escola e o papel dos educadores, né? Nessa educação inclusiva.
Então, a função social, com certeza, é tudo para os alunos, né? Então, falando de educação inclusiva, eu não preciso falar só dos estudantes com deficiência. Então, como Ela exemplo... perguntou se é para falar o que é a... Oi. Não, ela Tá ela tá dizendo... cortando, professora. Aham, tá cortando, né? Tá, vou Ela explicar. perguntou se é para ela falar o que a escola pode prover para o aluno. Sim, com certeza. Mas aí ela falando da escola e também dos profissionais, né, que trabalham nessa escola. A função social ali da escola, aí você pode falar da gestão, da coordenação, num todo, né, que é a parte mais burocrática. E aí também tem os professores, os educadores que estão diretamente com os alunos em sala de aula. Então, o que que esses dois aí tanto a coordenação, direção e os professores, eles conseguem, eles podem fazer numa escola em ações inclusivas para que a educação inclusiva aconteça. Então, tudo isso nós falamos nessa aula. Então, vocês não vão falar assim, pode fazer isso, pode... Não, vocês vão, baseando-se na aula que tivemos, vocês vão fazer esse resumo, né? É um resumo de tudo que nós discutimos e também o que está posto lá na sessão 1 da unidade 4, que vocês também podem ler, tá? Falando sobre isso. Então, é um resumo. Professor, quem já entendeu pode sair? Pode. Pode, né? Então tá. Obrigada, professora. Boa noite. De nada. Boa noite. Érica, você entendeu? Eu queria saber essa outra atividade que a senhora estava falando aí. Não sei se eu já entreguei. Porque eu estava trabalhando, aí deu uma maior confusão pro meu celular também. Não sei, né? Tá, eu não consigo ver agora, Érica. Você tem que entrar no seu portal para ver se você fez ela pelo portal. Ela foi pelo portal. Atividade parcial 2. Sim. É aquela que tinha 3 tentativas? Não, né? Sim, sim. Já fiz então. Isso. Então, A atividade parcial 1, vocês apresentaram, lembra? Vocês fizeram o trabalho escrito, né, sobre o AE e apresentaram. A parcial 2, eu coloquei lá na seção 3.3, né? E aí vocês fizeram lá no portal. E essa é a atividade 3. Oi. Professora, eu não consegui fazer no portal, até te enviei, meu portal não abriu, aí eu fiz pelo e-mail, quando eu conseguir, eu lanço eu faço no portal. Tá, aí essa também você faça assim, tá, Leandra? Aline. Sim, professora, mas eu também entendi. Eu consegui enviar Aline, pelo AVA. Uhum. É que vai Aí eu piscando. também consegui enviar pelo AVA, aí eu já enviei hoje para a senhora essa de agora. Aí essa que eu estou fazendo de agora, eu vou enviar para a senhora também pelo AVA. Tá, e quando abrir o portal, gente, nem que for lá no final de semana, vocês verem que abriu o portal, aí você só copia e cola a atividade lá no portal. Aí me avisa, olha, professora, enviei agora pelo portal, né? Aí eu vou lá e corrijo pelo portal, tá? Também. Sim. Então também eu vou sair já, tá, professora? Tá joia, gente. Agradeço, né, a todos que ficaram aí até agora. Boa noite. Uma boa noite para vocês, tá? O segundo horário, eu vou estar aqui de plantão para qualquer dúvida, e aí vocês já realizem aí a atividade parcial 3, tá? Quem puder realizar essa atividade, pode já fazer. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.